Essa sexta-feira marca o dia da pós-presidencial de Nicolás Maduro para o seu terceiro mandato. Ou não, hein? A Venezuela está alegando uma conspiração internacional, inclusive fechou suas fronteiras, principalmente com a Colômbia, e a gente tem algumas notícias de Edmundo Gonzalez, o presidente eleito, segundo a oposição, Estados Unidos, União Europeia, entrando na Venezuela para assumir a cadeira de presidente com outros líderes latino-americanos e até mesmo Nayib Bukele, presidente de El Salvador, conspirando ali com líderes mercenários americanos para a tomada de poder na Venezuela. Será que é fato ou apenas uma justificativa da Venezuela para aumentar a repressão no país, hein? Vamos entender um pouco mais. Inclusive falar também sobre a posição brasileira, posição dúbia, acerca da representatividade ou de referendar as eleições da Venezuela ou não. Falar um pouquinho também, pessoal, de Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha, que garante que não vai respeitar os pedidos de Trump para aumento dos gastos militares para a OTAN e também se recusa a fazer um novo repasse de verbas para a Ucrânia. Enquanto isso, Trump garante que está tendo negociações diretas com Putin e que uma reunião entre os dois líderes será marcada o mais breve possível. Mas em compensação também, sabe aquele papo de 24 ou 48 horas? Já mudou de ideia e não garante a paz no futuro tão próximo assim na Ucrânia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceiraça do canal. Galera, começo de ano tá aí, eu sei que a situação financeira não é muito boa, né? Depois de pagar inúmeros impostos, passar o final de ano, presentes e tal. Então, pra você que quer renovar o seu guarda-roupa, ficar bonitão pra 2025 e ainda economizar, cara, tem uma dica sensacional que são as roupas da Insider. As melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Ainda mais, se você pegar ali, ó, os kits da Insider, cara, são sensacionais, tá? Porque você pode pegar a tech t-shirt, pode pegar a cueca, que tem um tecido, cara, muito confortável, tá? Tech t-shirts aqui que eu tô usando, inclusive essa aqui em gola V, tá? Mas também tem a gola, entre aspas, normal. E a tecnologia, ela é sensacional porque as roupas, elas têm uma sensação de um conforto térmico, evapora o suor muito mais rápido, evitando aquele mau cheirinho ali, né, no final do dia, desamassa com o próprio calor do seu corpo e você consegue ainda formar, assim, vários looks diferentes para academia, dia a dia, etc. Então é ótimo porque você economiza, já que o tecido, cara, com essa tecnologia não desbota. Pô, você pega a camiseta que eu tenho da Insider de 3 anos, a cor é a mesma que eu tinha quando eu comprei a camiseta, entende? E você vai tendo uma relação custo-benefício sensacional com as suas roupas. Então, ó, cupom Prof. Ricardo, você já começa com 12% de desconto e caso queira ter acesso, né, aos kits, que é a minha recomendação, você ainda tem um desconto que já existe no site, que era assim, sensacional para você começar 2025 com tudo. Ah, professor, mas eu não gosto muito do meu corpo, tá, não vai ficar marcando. Tem a dica também da Oversize, que é bem legal, tá? É um tecido um pouco mais durinho, é um tecido um pouco mais largo, que caso você queira também, cabe muito bem pro seu look. Belezinha, pessoal? Então usa as roupas da Insider, link na descrição, cupom Prof. Ricardo e tem acesso às roupas mais tecnológicas do Brasil. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu coloquei para vocês na introdução, hoje, sexta-feira, dia 10 de janeiro, a gente tem um marco da posse presidencial de Nicolás Maduro para o seu terceiro mandato presidencial. Eleições que eu até trouxe para vocês, né, um breve histórico aqui. A gente teve, pessoal, de 2022 para 2023... parecia, até por uma pequena melhora da economia venezuelana frente ao que estava em 2018, 2019, que o Nicolás Maduro parecia estar disposto a abrir um pouco mais a Venezuela, a respeitar um pouco mais os anseios internacionais acerca de uma democracia. Conseguiu fazer mediações com os Estados Unidos, negociou também com Macron, prometeu, por exemplo, no Acordo de Barbados, que permitiria que os líderes da oposição poderiam concorrer no processo eleitoral e até mesmo vistorias internacionais poderiam acontecer do Centro Carter, da União Europeia, do Brasil, de outras lideranças mundiais, em troca do fim das sanções econômicas. Fato é que a Maria Corina Machado, ela venceu o processo pré-eleitoral para saber quem da oposição concorreria contra o Nicolás Maduro e as pesquisas eleitorais não estavam muito boas para o Maduro. Aí ele começou a mudar um pouco o discurso. Então, sabe como que é, né? A Maria Corina Machado talvez não possa participar do processo eleitoral, mas não porque eu quero boicotar a oposição, entende? Mas sim porque ela é a favor da privatização da PDVSA, que é a estatal de petróleo venezuelana, e ela foi a favor das sanções americanas.
Ou seja, ela é considerada uma traidora da pátria. A justiça bloqueou com que ela pudesse concorrer. Colocaram em seu lugar a Corina Yoris, uma professora ali, um pouco mais senhora, tal, de 80 anos, professora de filosofia. Pode ser até pela semelhança do nome, né? Maria Corina Machado, Corina Yoris, enfim. No último momento, deu um bug ali no sistema eleitoral, não conseguimos registrar a candidatura dela. De última hora, acharam, né, entre aspas, um ex-diplomata, Edmundo Gonzalez, que também tem um tom um pouco mais conciliatório. A Corina Machado, né, ela é mais enfática, mais enérgica, e ele acabou concorrendo às eleições na Venezuela. A gente teve a votação e toda vez, né, é como se fosse aqui no Brasil boletim de urna, você tem a apresentação das chamadas atas eleitorais. A oposição fez vistoria em uma série de departamentos ali, locais de votação e contabilizou, alegam eles, cerca de 80% das atas. Pela contabilização da oposição, o Edmundo Gonzalez com certeza seria o presidente eleito. Fato é que o CNE, a Justiça Venezuelana, o próprio partido do Maduro, alega que não, que eles contabilizaram os votos e pela votação deles, a Venezuela tem um novo presidente, um novo antigo presidente, que é o Nicolás Maduro. E aí entra em cena a diplomacia brasileira. O Brasil, Colômbia e México, principalmente, são 3 governos de esquerda, mas que têm uma boa interlocução também com países mais da direita, vamos colocar assim, ou G7, Estados Unidos, União Europeia. E olha, a gente teve paciência, hein, galera, porque o Brasil foi um fiador do Acordo de Barbados. O Brasil, por exemplo, quando a Corina Yoris ficou impedida de concorrer por um bug no sistema eleitoral, o Brasil fez uma nota criticando a ação da Venezuela, e a Venezuela falou que a nota parecia feita pelo imperialismo americano, entende? E aí, depois de muita negociar, a gente falou, a gente reconhece então as eleições, desde que vocês apresentem as atas eleitorais. Atas essas que não foram apresentadas até hoje. Só a justiça venezuelana teve acesso a elas, por isso referendou, claro, o Maduro como presidente. É fato, pessoal, que esses 3 países hoje, eles estão numa situação dúbia. Por quê? Mesma coisa, tá? Brasil, México e Colômbia. A gente vai ter a liderança, o chefe de estado desses países comparecendo à posse presidencial? Não. Nem Lula, nem o presidente, né, o Gustavo Petro, e nem a Cláudia Sheinbaum vão fazer a visita à Venezuela, mas mandarão seus representantes e embaixadores que já estão no país. De oficial que a gente tem, né, lideranças latino-americanas, Miguel Díaz-Canel de Cuba e Daniel Ortega. Algumas outras lideranças mundiais também e de organizações. Mas líderes importantes, como por exemplo o Gabriel Boric ontem, que é uma liderança de esquerda da América Latina, presidente do Chile, colocou que ele é de esquerda, mas que ele admite que a Venezuela vive hoje uma ditadura. Ou seja, é um governo Maduro que vai se eleger com uma tremenda falta de representatividade. Eu diria que se não fosse, né, pela parceria com China, parceria com Rússia, talvez até mesmo o Brasil tomasse uma posição mais enfática contra os venezuelanos. O Brasil, na sua diplomacia em cima do murística, né, neologismo aqui, mas tô brincando, mas a ideia, né, de não se comprometer, a gente não manda o Lula, mas também manda um representante, ou seja, né, então a gente reconhece ou não? Vai ficar mais ou menos nesse meio termo. Fato é, galera, que o Edmundo Gonzalez, que estava exilado na Espanha, prometeu voltar para a Venezuela para assumir a cadeira presidencial e prometeu fazer isso com várias outras lideranças latino-americanas, ex-presidentes. Inclusive, o ministro do Interior exibiu fotos e cartazes de 7 ex-presidentes da América Latina, colocando que eles são procurados na Venezuela, bem como Edmundo Gonzalez, que caso pise no país, deverá ser preso. Até uma recompensa de $100 mil para a captura do Edmundo Gonzalez. Professor, ele está indo? Enquanto eu gravo para vocês, não há maiores informações. Mas ele prometeu que vai entrar na Venezuela. Agora, de fato, o que a gente teve foi ontem a Maria Corina Machado participando de um protesto. Ela não aparecia publicamente, fazia 5 meses já, falando ali, né, do povo venezuelano, protestos, enfim. E aí a história fica confusa de novo, porque a gente teve em segunda oposição a Maria Corina Machado, ela foi enfim, sabe o que eu tô falando, obrigaram ela a gravar vídeo e depois ela foi solta, foi liberada. A situação, o governo Maduro alega que é tudo encenação da oposição que está disposta a causar um conflito, confusão no dia da posse presidencial do Nicolás Maduro. Fato é que ela promete dar maiores explicações hoje no dia da posse presidencial. A gente sabe, galera, que existe hoje, né? Como eu falei, Edmundo Gonzalez, líderes latino-americanos prometendo entrar no país,
mas uma outra história um pouco complicada também, um pouco diferente. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, responsável, cara, talvez por uma das maiores mudanças, né, políticas da América Latina nos últimos anos, nas últimas décadas, é talvez um dos principais opositores ao governo Maduro na América Latina. Primeiro que ele postou uma foto ontem, estando ou colocando a previsão do tempo em Caracas. Depois postou uma foto também um pouco enigmática, que tem relação com declarações que a ditadura, que o governo Maduro e os seus aliados tinham colocado nas redes sociais depois da prisão da Maria Corina Machado. Ele se reuniu, por exemplo, recentemente, em agosto do ano passado, com Erik Prince, que, para quem não sabe, é um líder mercenário, que inclusive é fundador da iniciativa Iacase Venezuela, que arrecada fundos e promete mudar os rumos da Venezuela. Esse líder, inclusive, né, já prometeu fazer várias vezes incursões na Venezuela. Vale lembrar, pessoal, que o Nicolás Maduro alega que essa semana ucranianos, colombianos e norte-americanos mercenários que pregavam ou pensavam em desestabilizar o país tinham entrado e foram presos pelo governo Maduro. A Venezuela anunciou o fechamento da fronteira recente entre Venezuela e Colômbia, temendo possíveis retaliações, possíveis desestabilizações. É fato que há um reforço de segurança gigantesco, tal, por quê? Porque existem muitas ameaças, entre aspas, tanto de mercenários, Edmundo Gonzalez, Maria Corina Machado, que a posse presidencial possa não acontecer da maneira devida. Parlamentares americanos ontem, por exemplo, quando a gente teve a Maria Corina Machado aparentemente sendo presa, inclusive com métodos violentos, segundo a oposição, parlamentares americanos garantindo que se ela não fosse liberada, os Estados Unidos invadiriam a Venezuela. E talvez até por isso o fechamento da fronteira Venezuela e Colômbia, né? A Colômbia conta com várias bases americanas em solo colombiano. Professor, isso vai acontecer? De novo, só algumas coincidências. Edmundo Gonzalez estava fazendo um tour pela América Latina, conversou com Milei, conversou no Uruguai, Panamá, República Dominicana e também conversou com Biden e com Trump. Se ele de fato entrar na Venezuela, ele vai ser preso. Será que isso foi tudo coordenado, junto com a atitude da Maria Corina Machado, para de fato tirar o governo Maduro do poder? São todas questões que eu confesso, galera, estou muito curioso para saber o desenrolar do dia de hoje. Mas eu diria que promete, vai? Tá bem tensa, né, a situação da Venezuela e possivelmente tudo isso, por exemplo, esse discurso que a Maria Corina Machado deu. E de novo, galera, não estou legitimando o governo Maduro, tá? Creio que sim, foram as eleições fraudadas, não houve apresentação das atas eleitorais, enfim. Mas, assim, pode ter sido, né, proposital a Maria Corina Machado aparecer um dia antes da posse presidencial, justamente para chamar a atenção da questão da Venezuela. Como eu sempre trago para vocês, o tempo joga a favor do Maduro. O tempo joga a favor dessas mudanças, dessas rupturas democráticas. Veja o caso, por exemplo, do Talibã. Quando o Talibã tomou o poder no Afeganistão com a saída das tropas do Biden, meu Deus, um governo autoritário está voltando, fundamentalista, tal. Hoje você vê falar sobre isso na mídia? Na época foi um baita, entre aspas, fuzuê. Mesma coisa a Venezuela. Poxa, no período da eleição, era coisa da mídia falando, todo momento. Cara, tá falando de novo agora porque a Maria Corina Machado foi presa e porque vai ter a posse presidencial. Se o Maduro de fato ficar no poder daqui 6 meses, até menos, 3 meses, você acha que isso vai ser tema de debate na mídia internacional e alvo de preocupação de Estados Unidos, ONU, União Europeia e por aí vai? Entende? Então o tempo joga a favor do Maduro. Você acha, galera, que há algum tipo de chance de golpe dessas ex-lideranças latino-americanas, ou golpe no golpe, né? Enfim, da entrada na Venezuela de Edmundo Gonzalez, de líderes latino-americanos, Nayib Bukele, em conjunto com lideranças mercenárias como Erik Prince? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, a gente teve também Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha, tecendo alguns comentários polêmicos. Lembrando que ele está nos seus últimos momentos como chanceler da Alemanha e até por conta disso, segundo ele vem tomando algumas atitudes. Primeiro, havia um pacote que estava sendo pleiteado para ser destinado para a Ucrânia de aparentemente uns 3 bilhões de euros. Ana Helena Baerbock e Boris Pistorius, que é a relação exterior e ministro da Defesa, eram favoráveis a isso, lembrando que a Alemanha, apesar de não fazer muitos comentários públicos, é o país europeu que, pelo menos do ponto de vista financeiro, mais financia os ucranianos,
tá? Apesar de não ser os mísseis Taurus, ter declarações muito mais assim, né? Colocar panos quentes na situação do que França, do que Reino Unido, financeiramente é o país que mais colabora, também financeiramente é o país mais rico do continente europeu, claro, tá? Mas o Olaf Scholz alega que esse não pacote não é exatamente porque não está mais ajudando o Zelensky, e sim porque ele está no final do seu governo e ter ali uma obrigatoriedade de um fundo para o próximo governo repassar, sendo que foi o governo anterior que deliberou, não seria uma medida justa, segundo Olaf Scholz. Mas outro ponto polêmico está acerca das declarações do Trump que eu trouxe para vocês, colocando que a OTAN deveria, hoje, todos os países da OTAN deveriam ter de porcentagem do PIB 2% em gastos militares, e a OTAN está negociando para esse ano mudar para 3%. O Trump falou que o mínimo necessário seriam 5%. 5%. Olaf Scholz colocou que não fará isso. Segundo Olaf Scholz, tá? Melhor do que a gente ficar tendo devaneios, que seria o que o Trump fez, é nos concentrar nos objetivos definidos há muito tempo, que é o objetivo de 2% do PIB. Vai lembrar que dos 32 países da OTAN, 23 cumprem a meta de 2%. E, claro, 9 países ainda não cumprem essas metas. Segundo Olaf Scholz, se fosse aumentado para 5%, isso deveria fazer com que a Alemanha tivesse um aumento da arrecadação de cerca de 150 bilhões de euros anuais, ou aumento do endividamento, claro, para conseguir atingir essa meta. Mas ele fala que já teve um aumento sensível de gastos militares em cerca de 80 bilhões de euros. O próprio ministro da Economia, o novo, né, do Olaf Scholz, garantiu também que a proposta é real e que a Alemanha não vai respeitar. Como eu sempre falo, hein, galera, a principal liderança europeia, mesmo que a figura do Olaf Scholz hoje seja uma figura fraca, é a Alemanha. Então, se a Alemanha está anunciando que não vai respeitar essa possibilidade de aumento dos gastos militares da OTAN, mesmo com as ameaças do Trump de sair da organização, tendo a acreditar que a Europa, então, vai tentar atingir o 2% e tamo junto para com isso. Será, pessoal? Para finalizar, a gente teve também o Trump dando algumas declarações polêmicas, colocando primeiro, né? A gente discutiu ontem que a Ucrânia, o pior erro do governo Biden foi não ter negociado com Putin, sendo que o Putin tem que ser ouvido nas negociações. A gente teve também declarações hoje de que ele está aceitando se encontrar com o Putin e, inclusive, tanto a chancelaria americana como a chancelaria russa já estão organizando novas reuniões e que, inclusive, o Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, também já ofereceu ajuda para o estabelecimento dessa paz. Um repórter perguntou para o Trump se havia possibilidade da China participar dessas reuniões trilaterais. Ou seja, China, Rússia e Estados Unidos, definindo como seria essa proposta de paz. Ele fala que isso está na mão dos representantes, não sabe exatamente como vai acontecer, mas garantiu que há conversas entre Xi Jinping e Putin quase que diariamente, aliás, Xi Jinping e Trump, quase que diariamente não há problemas de relação entre os dois chefes. Outro ponto que chamou bastante atenção é a mudança em relação ao tempo, né? Poxa, o Trump tinha falado no passado que em questão de um dia, ou no máximo 48 horas, a guerra Rússia-Ucrânia seria solucionada. Aparentemente, os seus interlocutores já confirmaram que 2 dias talvez seja muito pouco. Talvez precise de 6 meses para travar essa negociação. E aí, pessoal, será que o Trump vai conseguir negociar essa paz com Putin? Como eu sempre falo para vocês, acredito que sim, até pelos representantes que foram enviados, como Kate Kellogg e tal, né? Mas talvez não de um jeito bom para os ucranianos, porque ceder territórios, na minha concepção, é uma coisa que já está definida tanto pelo governo americano como também pela União Europeia. O próprio Macron, por exemplo, admitiu, presidente da França, que a Ucrânia vai ter que negociar de acordo com as novas condições territoriais existentes no campo de batalha. Teremos a paz em 2024? Deixa aí nos comentários, galera, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.